Primeira vendinha da Sofia. É um sucesso. Cadê? Mãe, não precisou. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Galera, são agora 23, 22. 11h22, a gente tá indo no mercado comprar besteira e vou voltar a gravar pra vocês. Faz um tempo que eu não gravo, tô esquecendo de gravar tudo e vou começar. Vou voltar a gravar. Eu esqueço, as coisas vão acontecendo, enfim. E aí vou esquecendo, mas essa semana eu organizei muitas coisas de gestão. Foi da própria foi da operação, né, na realidade. Mas não a operação em si, operacional. Foi mais na gestão de tudo que acontece. Então, foi uma reunião muito boa. Acho que foi... Hoje é sábado. Foi na quinta-feira de madrugada. Ontem foi sexta, quinta-feira de madrugada. Muito boa. Sobre gestão. Peguei muita coisa interessante. Acho que eu vou até falar com vocês sobre isso. Um pouco de conteúdo. Acho que vai ser interessante. Pode deixar ali. A gente tá indo comprar Nissin! Ei, vamos passar Nissin! Não pesadelo. Eu não acredito que ela guardou aquela fita. O comitê vai voltar com uma decisão amanhã. Cota de R$6.000, Sim. mas depois para buscar uma pessoa para cobrir essa função, eu acho que sim, cara, te ajudaria aí na organização disso. Demais, demais. Imagina, eu trabalhei, na última empresa que estive trabalhando, a área de compras, praticamente eu organizei a área de compras porque não tinham estrutura, não tinham política, os KPIs estavam mal planteados, faziam, né, em logística tem uma coisa avoidance, né? Questão de KPI. Savings, coisa avoidance, essas coisas, sim. KPI ou KR, é contigo também? Não, isso daí com alta direção, né? Ou como gestor, como os que... É com gestores, né? É, como gestores. É que o KPI sempre tem que estar orientados ao objetivo Da equipe. Não, do negócio, do business. Sim. Sempre o objetivo principal do business. Sempre, cara. E aí, no caso... Está linkado é um KPI que está te criando barulho e está te criando ruído à toa. Por exemplo... sempre tem SLA, nessas coisas, mas são coisas mais de política, né? Sim. E você pode configurar, pode utilizar filtros segmentadores, por exemplo, que te apresenta já um gráfico por países, você coloca por países, só pressiona no gráfico, não sei, por criativo, coloca criativo e te aparecem todos os países, aí você vai, entra no país, pum, e te aparecem todos os resultados do... Tá. Então a coleta de dados, cada responsável por setor adiciona. Isso é normal, isso Pessoal, agora de manhã, agora de tarde na realidade, fui pro centro de São Paulo, comecei a fazer uma série no meu Instagram, acho que alguns de vocês que estão vendo o vídeo provavelmente já vão ver, mas é o Bastidor Invisível, inclusive decidi esse nome conversando com vocês no Instagram, mas qual é o ponto? Eu fiz o primeiro episódio, só que o primeiro episódio o fone não ficou tão bom, o microfone, daí eu falei, caralho, preciso trocar, preciso pegar uma coisa boa, e aí... Isso tem a ver também com a conversa que eu vou ter com vocês agora. Mas eu falei, pô, preciso de um microfone bom, preciso de um equipamento bom. E aí o que eu fiz, fui pro centro, procurei esse microfone. Tanto que eu gravei pra vocês lá no mercado, enfim, conheci. Nunca tinha ido lá e foi bem legal. Inclusive fiz até uma reunião lá também. Mas qual é o ponto aqui principal que eu queria falar com vocês? São dois, tá? Primeira coisa, antigamente, há não muito tempo atrás, eu era um cara que... Sempre que eu podia fazer tudo sozinho, eu faria. Se eu tivesse a oportunidade de fazer algo sozinho e não precisar, por exemplo, gastar mais com equipe, se eu não precisasse gastar mais com equipamento, se eu não precisasse gastar com, sei lá, pô, eu vou dar um exemplo mais claro possível. Pô, eu posso fazer um vídeo
que foi exatamente o que estava acontecendo. Eu posso fazer o vídeo e posso usar o microfone do computador, do telefone, que vai ser bem de boa. E de fato eu consigo usar, eu consigo fazer. Só que, será que eu teria o meu melhor resultado fazendo isso? Então, isso é um exemplo bem claro. Não faz sentido, porque no áudio não estava bom. E aí eu fui, comprei o microfone, enfim, investi no microfone muito bom, para justamente fazer esses conteúdos aqui. Mas o ponto é exatamente esse. A partir do momento que eu comecei a desprender esse meu medo de investir, tudo da minha vida começou a andar. Tudo, literalmente tudo. Parece que existiam cadeados da minha própria vida, e quando esses cadeados foram me desbloqueando na vida pessoal, quando esses cadeados foram me desbloqueando, a minha vida profissional, ela voou. Literalmente, ela voou. No meu Instagram, vocês vão ver que há mais ou menos uns 2 semanas eu comentei um pouco sobre esse processo, em que, inclusive, eu mudei de cidade para me desafiar mais, enfim, por isso, esses últimos vlogs em São Paulo. O ponto é exatamente esse. Isso é uma coisa que eu era muito travado para fazer. Eu falava, não, tem como eu fazer aqui em Fortaleza, tem como eu continuar crescendo por aqui, porque eu não vou gastar mais, porque não, você muda, você tem que acompanhar, óbvio, o ritmo. Não adianta eu mudar para São Paulo e ficar só em casa, sem fazer nada. Eu preciso sair, preciso me conectar com pessoas, preciso fazer coisas e estar em movimento sempre. Então isso, em relação a termos financeiros, vai me demandar mais receita do que estando em Fortaleza, isso é óbvio. Então, isso era uma coisa que antigamente eu poderia pensar, não, faz sentido eu ficar aqui, é melhor, eu tô aqui na minha zona de conforto, tô ganhando bem, tô gastando pouco, então faz muito mais sentido ficar aqui. Mas esse é um ponto que justamente refletiu nisso, nessa mudança. É um ponto que eu parei pra pensar e falei, caralho, de fato eu tô mudando. Porque assim, muitas das coisas, e isso já é um processo, não é de agora, tá? Um processo que já vem há mais ou menos 1 ano e meio, tá? Essa questão de ter mais consciência das minhas ações e das consequências dessas minhas ações. No sentido mesmo de... Isso até um pouco papo de coach, mas no sentido de, será que eu não tô me limitando? Será que eu posso chegar a tal objetivo, mas justamente por esse medo, por essa... Não é nem por não ter, mas tipo, pelo receio. Acho que quando você vem de pouco e você começa a ganhar uma certa coisa, você tem medo de perder aquilo. Então, por um tempo, e isso é constante, isso nunca vai parar, você sempre vai continuar trabalhando isso em você. Por um tempo eu fiquei, eu preciso fazer, e não fazia. E de uns meses pra cá eu comecei a fazer. E por incrível que pareça, tudo começou a andar. Era cadeado desbloqueando e a vida profissional andando. Então, essa questão do microfone é o exemplo mais claro. Mas agora, colocando em termos mais de operação, uma coisa que está acontecendo também é justamente por não ter mais medo de investir, por não ter mais... não adianta, beleza, você fazer cópia, você fazer edição, você fazer isso, você fazer aquilo, porque querendo ou não, quando tu tem uma operação de tráfego direto, precisa saber fazer tudo, principalmente tu começa do zero, né? Tu precisa fazer tudo, precisa saber fazer tudo. Então, a partir do momento que, eu sei fazer tudo, então não precisa de outra pessoa. Mas a partir do momento que começa a delegar, a partir do momento que tu começa a ver que, de fato, eu preciso de outra pessoa aqui, eu preciso de outra pessoa que me ajude a fazer isso. E às vezes nem precisa. Se tu quiser manter aquele jogo, show, tu vai manter. Mas, será que se eu trazer outra pessoa aqui, ela não vai me dar um resultado melhor? Esse cara não vai me economizar mais tempo, eu vou colocar meu tempo em outra coisa que vai me dar mais resultado? Então, o primeiro ponto é justamente esse. Era uma coisa que era uma trava minha e eu já identifiquei há muito tempo. Isso é uma coisa que ela não acabou. Ela vai continuar, vou precisar continuar trabalhando porque vai só trocando de nível. Vai ser uma coisa muito importante para vocês analisarem na vida de vocês. O ponto de, será que eu estou no meu máximo potencial? Será que eu não consigo chegar em outro nível? Me arriscando um pouco mais? Será que eu não estou me prendendo para ir para outro nível? Será que eu não estou me limitando um pouco? Então, esse é um ponto principal, que eu tenho certeza. Fazendo essa autoanálise, vendo que, de fato, eu tenho capacidade de fazer isso, mas eu não estou fazendo porque eu estou me limitando. Eu não estou fazendo porque eu estou me prendendo. Eu tenho certeza absoluta que, ao começar a analisar isso de forma consciente e começar a mudar esses hábitos, começar a mudar esses pensamentos, eu tenho certeza que tudo na tua vida vai mudar. E é claro, tudo começa na tua vida pessoal e vai pra tua vida profissional. E agora falando um pouco mais dessa questão de mudança mesmo, eu comecei a arriscar mais, comecei a jogar outros jogos, né? Pra quem tá me acompanhando no Instagram sabe que minha meta agora, antes, eu não sou, eu falo isso com maior tranquilidade, enfim, eu tô aqui pra aprender, eu estou aprendendo nos processos. Eu não sou um cara que bate 7 dígitos todo mês. Apesar de ter vários amigos, eu tenho uma comunidade, tem várias pessoas dentro da comunidade que batem isso, amigos, pessoas próximas,
que batem isso, mas eu não sou um cara que bate isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu sei que eu estou no processo, e justamente o YouTube é para documentar esse processo. O Instagram também, mas o YouTube agora de forma mais ativa. Então, ponto muito interessante é que eu não estou nesse nível, e eu quero chegar lá. E foi justamente por assumir, eu quero chegar lá, e eu vou colocar todos os meus esforços para chegar nisso, e mesmo que tenha risco, eu vou pegar esse risco e, beleza, eu sei que isso existe, mas show, eu quero chegar nesse objetivo e não me importa se isso existe. Eu vou passar por cima disso e vou chegar nesse objetivo. Justamente por isso, começar a arriscar mais, existiram várias coisas, mas a principal agora é o tamanho da minha operação. Minha operação está crescendo bastante. E por incrível que pareça, a operação está crescendo e o número de pessoas dentro da operação também está crescendo. Eu comecei a trazer pessoas estratégicas. Por exemplo, o que é que eu preciso? Parei para analisar o que é que eu preciso. Inclusive o Eric, o Sheik, a galera conhece ele de Sheik, do Instagram, ele me ajuda muito, tá? Em relação à gestão, o Jorginho também me ajuda muito. Mas enfim, o ponto é, eu comecei a analisar minha operação e falei assim, beleza, o que é que está acontecendo aqui? Tem essa função, essa. E essas pessoas estão me ajudando. Como é que eu posso maximizar esse resultado? Como é que eu posso maximizar o trabalho de todo mundo para que a gente trabalhe mais e também ganhe mais? Não seja só trabalhar e continuar ganhando e trabalhar mais e continuar ganhando aquilo. Então comecei a ver que existiam posições chaves na operação que vai automaticamente impactar no teu resultado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, agora falando um pouco mais a nível de gestão, que inclusive eu prometi para vocês que ia falar sobre isso. Qual é o ponto principal aqui? Quando a gente fala de gestão, muitas das vezes a gente pensa, como dono de operação, a gente pensa o seguinte, beleza, eu quero chegar em X mil de faturamento no mês, eu quero pegar pelo menos uma oferta escalada por mês, eu quero chegar nisso. E a gente pensa nisso e foca naquele objetivo. Só que, para chegar nesse objetivo, existem várias outras coisas que existem, sim, a gente até tem noção de que existe, mas a gente não vai a fundo nisso para de fato conseguir maximizar esse resultado. A gente, beleza, eu quero chegar, eu vou dar um exemplo, que é o meu próprio exemplo, tá? Qual é o meu objetivo hoje na minha operação? É pelo menos 2 ofertas validadas por mês. Tentar isso. Se a gente mira nisso, pelo menos uma oferta a gente acerta, tá? Essa é basicamente a meta. Mas eu tô focando em 2 ofertas validadas por mês, né? Validar 2 ofertas por mês, validar de fato, né? Validar, não tô falando tipo, roda um pouquinho, é validar mesmo. Eu tô focando nisso, eu tô mirando nisso. Será que se eu ficar falando, galera, o nosso foco é 2 ofertas por mês, será que a galera vai entender? Ninguém entende, porque não fica algo claro. A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe que precisa minerar, a gente sabe que precisa fazer estrutura, fazer a melhoria da estrutura, modelar a copy se for uma VSL, melhorar o quiz se for um quiz, enfim. A gente sabe que precisa fazer tudo isso, fazer criativo, colocar pra rodar, melhorar, otimizar, a gente sabe. Só que, beleza, eu sei que precisa fazer isso. Mas como é que tá em relação a metas? Porque, por exemplo, tem que minerar todo dia. Beleza. Mas aí um dia o cara que tá na minha equipe, ele vai minerar 2 ofertas. No outro dia ele vai minerar 10. No outro dia ele vai minerar 15. No outro ele minera 3. Então, se eu não tenho uma meta, se eu não tenho uma base, isso fica solto. E a culpa não é da galera, a culpa é minha. Porque eu não tô conseguindo gerir o pessoal da melhor forma. Então o que eu parei pra pensar? Eu falei, beleza, o objetivo é esse. O que eu preciso fazer pra chegar nesse objetivo? Precisa minerar todo dia, a gente precisa construir todo dia, a gente precisa testar todo dia, a gente precisa otimizar, a gente precisa testar pelo menos 10 criativos por dia. Isso que me falou foi o Luan, que já fez escola na comunidade, inclusive. Eu sei tudo isso que eu preciso fazer. Show, eu já sei que eu preciso fazer. Mas e aí, como é que tá sendo feito? Não sei como é que tá sendo feito. E aí foi a partir daí eu falei, beleza, entendi. Então o que é que eu comecei a ver? Eu comecei beleza, se eu sei que eu preciso minerar todo dia, qual o número de minerações que eu preciso fazer para que as minerações sejam boas, para que no final da semana existam 3 ofertas, por exemplo, que fica ali mais ou menos, para no final do mês a gente pegar pelo menos uma, pegar pelo menos 2, entendeu? Então, a partir do momento que eu comecei a identificar esses números na minha operação, eu falei, caralho, é isso. E entendi de fato o que precisa ser feito para chegar nesse objetivo. Então, aí, isso aqui, de fato, é uma coisa que a galera te cobra para ensinar. Não galera de tráfego direto, porque a grande maioria sabe disso, mas nem se liga em conseguir organizar. Mas a galera de gestão mesmo, tá? E aí, beleza. O ponto é, eu entendi que eu preciso desse número de criativos, desse número de ofertas, para testar esse número, para desse número de teste pré-validar isso, dessa pré-validação, colocar essas ofertas que tiveram um bom resultado para testar, de tantos criativos para testar dessa oferta, para no final, enfim, ter uma oferta boa. Então, se eu sei todos esses números, é de fato um funil.
Se eu sei todo esse número do funil para no final chegar com uma ou duas ofertas validadas, show. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso bater esses números. Isso é óbvio, isso é matemática. Então o que eu comecei a fazer? Eu falei, beleza, eu preciso minerar X ofertas, então show. Eu vou pegar a galera para minerar. Eu tô com 3 caras para minerar. Tem noção? 3 caras para minerar todo dia e mandar relatório de mineração. Minerou? Beleza. Quais são as melhores ofertas? Essa. Puxa, vê no mercado o que tá rodando. Faz um benchmark no mercado para ver o que tá acontecendo. Tem outra pessoa rodando? Tem outra pessoa com o mesmo domínio? Tem outra pessoa, no caso, o mesmo domínio em outras páginas? Tem outras páginas rodando o mesmo domínio? Tem outros domínios rodando essa mesma oferta? E quando tu começa a ver tudo isso, tu tem uma visão muito geral. Então, o ponto aqui é o seguinte, eu identifiquei isso falando só da parte de mineração para ficar mais fácil, para não estender muito o mesmo assunto. Mas a partir do momento que eu comecei a entender todos os números da operação, eu falei, beleza, eu sei que eu preciso do número X. Para chegar nesse número X, uma pessoa só não serve. Então eu preciso de 2. Coloquei 2 pessoas. Pô, show. Então se colocar mais outra pessoa, a quantidade, o número final, ele vai ser um pouco maior, que é o número de validação. Óbvio, não tem como validar 1,5. Mas tu pode mirar em uma para acertar 2. Então, beleza, se eu identifiquei o número de etapas que eu tenho, o número chave, o KPI principal de cada etapa, então beleza, é só cumprir essas etapas. É só ter os números exatos nessas etapas. Eu falei, caralho, é isso. Eu comecei a fazer muito isso. Eu comecei a, de fato, beleza, preciso disso? Eu não tenho mão suficiente. Eu só tenho 24 horas. E dessas 24 horas, eu tenho a minha operação, eu tenho outras operações que eu tenho como sócio, eu tenho a operação do pessoal da comunidade que eu tenho sociedade também. Então, assim, eu tenho muita operação, graças a Deus. Então, não tem como fazer tudo isso falando só da minha operação própria, só eu. Não tem como fazer tudo isso só na minha operação. Então, o que é que eu vou fazer? Vou delegar. E aí isso vai para a parte do início que eu comecei a falar. Como é que eu vou delegar se eu tenho medo? Como é que eu vou delegar se eu tenho medo de arriscar? Como é que eu vou delegar se, não vou arriscar porque Não. E foi a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a arriscar, beleza, deixa eu tomar esse risco. Deixa eu ver o que vai acontecer. No pior dos casos, eu já saí do zero. Então, eu vou voltar pra onde, não tenho que... eu vou perder tudo, mas não tinha nada. E aí? Então, a partir do momento que tu entende isso, que tu entende que o risco é só mais uma etapa que tu vai ter que passar, tu começa, beleza, deixa eu tomar esse risco. E aí tu passa. Deixa eu tomar esse outro. Aí tu passa. Esse outro. Aí tu passa. Esse outro. E aí tu passa. E aí tu começa a fazer risco por risco, passar risco por risco, óbvio, consciente e tendo o objetivo em mente para crescer atrás daquele objetivo, tu estoura. Então, isso é uma coisa, são 2 coisas na realidade. A primeira, essa questão de autoanálise sempre em relação a qual risco eu tô tomando. Eu tô me desenvolvendo ao máximo, eu tô desenvolvendo meu máximo potencial, e a outra é, beleza, eu tô desenvolvendo o máximo potencial, eu sei o que eu preciso fazer, eu tô fazendo, eu tô contratando gente, eu tô fazendo tal etapa da operação. Então, a partir do momento que tu começa a entender esses 2 pontos e tu começa a aplicar de fato de forma consciente, eu não consigo falar de forma geral, mas assim, é impossível isso ser só comigo e ser comigo, com um amigo, com outro amigo, assim, né? Mas eu não consigo falar de forma geral, mas eu consigo falar da minha experiência. Sempre que eu tomei riscos, eu cresci muito. Mas agora é tomar risco com consciência e saber o que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo. Sendo bem sincero, agora falando de coração, 2020, a gente tá em 2024, né? 25, a gente tá em 2025. 2025 tá sendo o ano que eu mais tô crescendo na minha vida. De todos. Óbvio, no início tu cresce muito em relação ao financeiro, em relação a tudo, porque quando tu tem nada, qualquer coisa já é muito. Então, por exemplo, né? Vou dar exemplos claros aqui. Tu sai de 0 para 10 mil. É muito fácil tu conseguir mais 10 mil. Aí tu fazer 20 mil, aí tu dobrou teu patrimônio, teu caixa de operação, teu caixa da tua empresa. Mas quando tu começa a crescer um pouco mais, para dobrar esse número, vai ficando cada vez mais difícil. Imagina um cara que tem, vou dar um exemplo agora fictício, um cara que tem 500 milhões. É muito mais difícil ele dobrar esses 500 milhões do que ele dobrar 1 milhão. Mas também, enfim, vocês entenderam que isso vai ficando mais difícil conforme o tempo vai passando. Mas o ponto é, em 2025, foi o ano que em relação, não métrica, essa métrica, claro, também reflete nisso, mas é o ano que eu mais estou crescendo de forma pessoal e profissional. E quando eu paro para ver o que está acontecendo, só tem uma coisa, é risco. Eu nunca tomei tanto risco como eu estou tomando em 2025, juro. Acho que eu já tomei alguns riscos nos anos passados, alguns riscos forçados. Tô no meu ensino médio, tô sem grana, quero ganhar dinheiro, o que é que eu faço? Digital, isso, beleza, tava forçado.
Ah, beleza, tô no digital, tô ganhando dinheiro com prestação, deixa eu ganhar mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, e aí até relutei, porque eu ganhava já bem na prestação de serviço, mas o que é que eu posso fazer para melhorar um pouco mais? Deixa eu ver isso, aí comecei a me incomodar com o valor que eu tava ganhando, comecei a, pagar mais coisas, comecei a ter mais responsabilidade, eu falei, não dá, e deixa eu ir pra operação, pra tráfego direto, e aí comecei a ganhar um pouco mais. Então, eu sempre fui tomando riscos, conforme a vida foi me puxando, a vida foi me obrigando a tomar esses riscos. Mas dessa vez foram riscos que eu não necessitava tomar esse risco. Se eu quisesse continuar minha vida muito... Como é que eu posso falar? Minha vida muito confortável, minha vida muito de boa, com resultado... Não tô falando pra ninguém, eu tô falando sempre pra mim, eu sempre falo pra mim. Com resultado que pra mim, no início, é uma coisa absurda, eu poderia continuar. Porque eu ia continuar ganhando isso. Porque eu sei como fazer. Eu sei como chega nesse resultado. Mas, de fato, esse ano foi um momento em que eu vi assim, beleza, eu tenho potencial para sair disso e chegar em mais. Porque eu já cheguei até aqui com esse tipo de conhecimento que eu tinha, com os conhecimentos que eu tenho agora e com os contatos que eu tenho agora, o meu maior risco é continuar da forma que eu tô e não tomar os riscos. Isso foi o meu pensamento. Então, sendo bem sincero, esse ano é um ano que eu mais estou crescendo na minha vida. Assim, óbvio, como eu falei, nos primeiros anos você cresce muito porque você não tem nada, então você vai crescendo. Mas de autopercepção, de saber que, beleza, eu tô me arriscando muito, tô crescendo muito e tô tomando muito risco consciente. E tu vê que, tô crescendo. Então, assim, de fato, eu acho que esse foi um dos anos que... Até agora, a gente tá no meio do ano ainda, tem muita coisa pra acontecer até o fim do ano. Mas é um dos anos que eu mais estou me desafiando e estou mais crescendo na minha vida, de verdade. Então, assim, se eu tivesse um conselho para dar para qualquer pessoa, tivesse um conselho para dar para o Marcos de 2022, em 2020, no tempo da pandemia, começar a pensar sobre digital, se arrisque cada vez mais. Cada vez mais. Todo o conselho que eu dou aqui no YouTube, no Instagram, qualquer rede social que seja, eu estou pensando em duas coisas. No meu eu do passado, que isso não volta. Mas, segundo, pro meu irmão. Quem não sabe, acho que eu não posto, nunca postei. Mas tem um irmão, ele tem 12 anos. 12 anos. E ele já fala de digital comigo há algum tempo. E todos os vídeos que eu faço é como se fosse pra ele. Como se eu estivesse dando um direcionamento pro meu irmão. Pra ele começar da forma com que eu comecei, com os recursos que eu comecei, nada, né? Mas hoje ele tem uma condição bem melhor que eu, graças a Deus. E graças aos meus pais também. Mas ter um direcionamento para ele que o dinheiro não compra. Dinheiro nenhum vai te falar que tu precisa arriscar. Dinheiro nenhum vai falar que tu precisa tomar risco. Dinheiro nenhum vai te falar que tu precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, que tu precisa tomar tal risco, que tu precisa sair da casa da tua mãe com 17 anos, com 18 anos. Dinheiro nenhum te faz isso. Mas um conselho ele te faz. E por isso conversar com pessoas mais experientes que ti, mais experientes que você e melhores que você, te fazem crescer tanto. Então, assim, esse canal no YouTube, esse meu Instagram, qualquer rede social que eu tenha, o que eu falo é como se fosse um conselho para eu do passado. Mas isso eu não consigo voltar no meu passado. Mas eu consigo mudar o futuro de alguém que está próximo a mim. Isso pode ser meu irmão, pode ser qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Mas, de fato, o melhor conselho, o maior conselho que eu posso dar é tome riscos. Não seja um cara que, mas será... Meu maior conselho, o maior risco que tu vai tomar é continuar no mesmo lugar, é não tomar um risco, é não arriscar de chegar no ponto B e continuar no ponto A por medo de não dar certo. Principalmente se for um cara que é quebrado. Se tu for quebrado, aí que fudeu, aí que tu precisa tomar esse risco mesmo, porque tu já tá quebrado, e aí, se não der certo, tu vai pra onde? Não tem pra onde ir, tu já tá quebrado. Então, principalmente pra galera que começa do zero mesmo. Então, assim, o maior risco é não tomar risco. Então, queria falar isso pra vocês. Acho que deu... Aqui na gravação tá dando 20 minutos de vídeo. Não sei como é que o editor vai fazer isso. Mas o maior conselho que eu daria pra vocês é justamente esse. Tome risco. Aprenda a fazer as coisas com consciência, analisar muito bem seus atos, pra saber se o que tu tá fazendo... Como tu tá agindo, não tá te travando. E analisando isso, sabendo que algo está te travando, resolva. Resolva isso o mais rápido possível, para que tu consiga continuar crescendo. E quando for crescer, não tenha medo de arriscar, porque tu só vai crescer arriscando. E é isso, o vlog vai acabando por aqui. Vou dormir, amanhã cedo eu tenho uma viagem muito legal, vou fazer com a minha namorada.
A gente tá planejando já há 2 semanas. E foi de última hora, mas graças a Deus tá dando tudo certo. A empresa tá muito bem, enfim. Vou fazer isso amanhã de manhã e vou atualizar vocês, vou gravar tudo pra vocês e trazer aqui no YouTube. Mas, de fato, escutem o que eu falei com muita atenção e apliquem na vida de vocês, não no negócio, na vida. Porque teu negócio ele vai crescer conforme tu cresce. Tua vida pessoal cresce e tua empresa cresce também. E é isso, galera. Vamos despachar as malas. Destino surpresa.